6, Evangelho de Marcos capítulo 3, Marcos 3, do 33 ao 35, para a gente iniciar mais essa jornada, essa etapa aqui que nós nos propomos, né? Marcos 3, do 33 ao 35. A palavra de Deus diz assim: Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Senta aí no teu lugar, graças a Deus. Que alegria. Bom, muito bem. Conforme nós já iniciamos semana passada, nós estamos num tempo de estudos sobre o que nós chamamos de um dos pilares mais importantes da nossa fé, que é a oração, né? Então, nós já iniciamos semana passada, já falamos com vocês que orar nada mais é do que falar com Deus, não falar só por falar, né? Também não é falar com alguém qualquer, alguém que a gente conhece, não é isso. É falar com alguém que nós temos muita intimidade. É um falar mais próximo, falar com Deus, um Deus que nos é próximo e que nós queremos estabelecer e manter um relacionamento com Ele. E quem se relaciona, conversa, sim ou não? Quando a gente perde a capacidade de orar, nós paramos de falar com alguém que deveria ser tão perto e você deixa de se relacionar com Deus. Por isso, a importância da oração, por isso ela é tão fundamental em todas as expressões. Todo mundo que acredita, todo mundo que se relaciona com Deus. Amigos, por exemplo, se relacionam, né? E por se relacionar, conversam uns com os outros, não é? Pois é. Aliás, quando é amigo de verdade, é um prazer, né? Um prazer a gente sentar, conversar, bater um papo, trocar experiências, a gente troca confidências, troca segredos, intimidades, né? Não é assim que a gente faz? Com a gente próximo? Orar é isso. Orar precisa ser isso. Nós precisamos entender o que é oração na perspectiva da religião, porque Jesus um pouco desmonta esse panorama religioso que trata da oração. Diante do Senhor, nós podemos nos abrir com toda a segurança e com toda a sinceridade do mundo, porque nós estamos nos abrindo para alguém que é extremamente confiável. Isso é um tesouro. A psicanálise, eu no meu curso pastoral, na área de aconselhamento, eu fiz 4 anos com uma doutora, psicóloga e pastora, e ela conseguiu me explicar o poder que tem a oração, o poder terapêutico da oração. A oração nos cura, porque você tem alguém que você conversa, que é confiável num nível que você pode se abrir e falar as coisas mais ocultas, sem nenhum medo de que isso vai ser usado de uma maneira indevida. É uma conversa, ele não vai tornar públicas as suas intimidades. Isso é um tesouro, isso é terapêutico. Ele não vai nos julgar, principalmente quando souber das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas burradas. Ele não nos julga. Não, ele amorosamente nos ouve, e se nós pedimos algo de acordo com a sua vontade, ele ainda vai nos atender. Isso é fantástico, saber que você tem um amigo nesse tamanho de proximidade. E aí, meditando sobre o que Jesus fala a respeito da religião, Jesus era judeu, e no contexto dele, ele falou do judaísmo. Mas, no geral, as religiões, o cristianismo acabou entrando na mesma. Ele vai falar que esse relacionamento tão bonito foi completamente descaracterizado, desqualificado pela religião. Por quê? Porque com os doutrinamentos religiosos, com os medos colocados na cabeça das pessoas, porque constrói a ideia de um Deus bravo, se eu for falar suas intimidades para esse Deus carrasco, ele vai me castigar. Com esses interesses religiosos, querendo dominação, poder, as religiões estão vendidas. A oração se tornou uma coisa muito distante daquela inicial pela qual Deus fez. Esse privilégio que nós temos de falar com Ele, face a face, é uma coisa maravilhosa que nós vimos aqui semana passada. Portanto, Jesus não vem revogar de alguma forma a necessidade de orar, muito pelo contrário. Ele vem devolver a oração ao seu devido lugar. É isso que nós estamos tentando mostrar para vocês aqui no Evangelho de Mateus capítulo 6. Para Jesus, orar está longe de ser um ato esvaziado, cheio de palavras repetidas, por uma obrigação religiosa, ou por um medo que, lógico,
isso tem intenção de obrigar as pessoas, afinal, se eu não orar, ele vai me castigar, né? Ou seja lá a motivação que for. Não, isso não serve como padrão, porque o que serve como padrão de oração é esse relacionamento sincero, franco, de alguém que ora, porque sabe que é amado, que sabe que é amada, porque sabe que tem alguém que vai nos ouvir, que quer nos ajudar. Isso é fundamental. E Jesus ainda diz que para Deus não serve, não importa, não é tão relevante essa oração como uma manifestação pública. Ele fala de orar em alta voz dentro da igreja, orar nas esquinas. Não porque orar assim seja um problema. Você pode orar em alta voz, você pode orar na rua, é bom orar na praia, não tem problema. O problema não é orar assim. O problema é que não existe oração motivada pelo interesse de aparecer para os outros. Isso era um problema da oração. A religião leva a isso. Ora para poder mostrar para os outros, para ser aplaudido, para ser reconhecido como homem ou uma mulher de Deus. Isso é um problema, porque a motivação da oração está errada. Não adianta oração tipo essas marcha para Jesus, essa coisa grandiosa, porque a intenção tem que ser apenas a verdade nua e crua do que vai dentro de nós. Essa oração que serve para Deus, sobretudo porque Ele sabe tudo a nosso respeito. É bonito isso. Essas pessoas, esses que tentam fingir uma religião hipócrita para impressionar os outros, não vão ter nada com Deus. Jesus é claro com isso. Porque Deus sabe tudo que vai sair da nossa boca antes de sair. Lembra do Salmo 139, verso 4? Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu, Senhor, já conheces inteiramente. Esse Deus que conhece tudo de nós. Não adianta ficar fazendo showzinho fake, porque ele fala, não é verdade, não é isso que está no teu coração. Ele conhece, quer dizer, nós não oramos para nos exibir, porque quem faz assim não está se relacionando com Deus. Quem ora para os outros vezes está se relacionando consigo mesmo. Eu usei o exemplo da oração do fariseu do publicano aqui semana passada. Enfim, portanto, Jesus exalta aqui, no Evangelho de Mateus, uma dimensão de oração mais pessoal. Né? Comentei isso também. Mais pessoal, e é pessoal porque tem que ser feita com palavras muito sinceras e verdadeiras, e cada um tem uma verdade, cada um tem uma necessidade, cada um tem uma coisa, uma aflição, uma maneira de se relacionar, de se expressar. Não tem um jeito, uma palavra certa para orar, tem que ser aquilo que sai de dentro de você com toda a tua sinceridade. Por isso tem que ser pessoal, tem que ser a expressão da nossa verdade interior, percebe? Essa oração que o Senhor se importa. Não adianta as palavras bonitas, tem que ser as palavras verdadeiras. Percebe aqui a diferença? Porque quem é íntimo, só é íntimo se for movido pela verdade, senão não tem intimidade. Tem que ter muita verdade nessa relação. Essa oração, assim, é ouvida. E Ele que tem poder e nos ama, quer nos ouvir, não somente como um Deus, ouve um servo, mas como um pai querido que quer ouvir porque deseja o melhor para os seus filhos e filhas. Essa dimensão que Jesus coloca pela primeira vez na história da humanidade. Ninguém nunca se dirigiu a Deus em oração dizendo Pai. Ele fez isso. Ele foi o primeiro a fazer isso. Porque Ele quer, percebe? Mudar como as pessoas se relacionam com Deus. Por isso Jesus ensina a maneira correta como nós devemos orar. Evangelho de Mateus capítulo 6. E lógico, Jesus não diz o que Ele diz, que nós já estamos lendo e vamos ler mais hoje, não somente como nos dando as palavras que nós temos que repetir mecanicamente. Quando nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, não pode ser só palavras mecânicas, repetidas, mas Ele está querendo nos dar, através daquelas palavras, um padrão de relacionamento que serve para Deus. Um padrão que Deus busca nas pessoas. E a primeira coisa, então, que nós já começamos a meditar semana passada, é que quando nós oramos, estamos nos relacionando e falando com Deus que é Pai. Como eu disse para vocês, quem estava aqui ouviu, isso não é pouco, né? E hoje eu quero prosseguir na mesma toada, porque eu vou passar por tudo isso, e porque eu estou no mesmo lugar, e eu começo então entendendo que nós nos relacionamos e falamos com um Pai, que não é só meu, mas Ele é nosso. Sim ou não? Como é que é Mateus 6,9? Vocês orem, vocês devem orar assim, Pai Nosso, não é? Se nós queremos então nos relacionar com esse Deus, percebe? Tudo o que Ele fala é estabelecendo essa nova forma de você olhar para Deus. Esquece a religião. Veja o que Jesus quer. Se tem que ser na medida que Ele ensina, na medida da sua vontade, nós precisamos orar a um Deus que é Pai e que é nosso. Se Ele é Pai nosso, quer dizer que Ele não é meu. Sim ou não? Ele não é só meu. E isso aqui é um desafio enorme. Sobretudo
nos lugares que se chamam religiões. Porque é outra questão em que as religiões desvirtuaram completamente essa dimensão amorosa de um Deus que quer salvar toda a humanidade. Presta atenção. Eu não sei, você conhece a palavra de Deus, João 3,16, diz que ele tanto amou o mundo, ele tanto amou o quê? O mundo, que ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Quer dizer, movido por todo esse amor, ele quer salvar quem? O mundo que ele tanto ama. E ele está salvo? Ele foi? Não, infelizmente. Mas também não é porque todo mundo é salvo, ou porque não é todo mundo que recebe, que não quer dizer que ele é só meu. E aqui é um problema. Porque a questão por detrás desse negócio todo é que ser humano caído, por ser caído, quer ser e saber de todas as coisas, inclusive acha que sabe tudo de Deus. Eu sei tudo. E por isso, sequestrou Deus para si mesmo. Deus é meu. E a partir daí, Deus se tornou posse. E é por isso, cada um à sua maneira, acha que Deus é seu. Cada religião criada pelo ser humano tem essa pretensão, ser dona de Deus e da sua vontade. Deus é meu, não é seu. Então, nessa lógica, ele é meu, porque só eu entendo de Deus, então nunca que ele vai ser daquela ali, porque aquela ali da Iemanjá lá, não sei. Sei lá. Ela não sabe nada de Deus. E eu posso até dizer para vocês, ok, eu entendo que realmente a leitura ideal de Deus, daquilo que Ele é, nós vamos encontrar a partir dos evangelhos, certo? E a gente é um povo que se volta para a palavra de Deus nos evangelhos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Ok, mas quem disse que isso nos capacita a julgar o outro e dizer, Deus é só meu? Não tem o problema da nossa compreensão, tem o problema do que nós estamos fazendo. Segundo essa lógica do Deus meu, nós inventamos a tal da intolerância com quem é diferente de nós. E assim, Deus é meu, então Ele não é seu. Nós tomamos conta de Deus. Você é do diabo, eu sou de Deus. Eu vou para o céu, você vai para o inferno. Então, queridos, presta atenção. Independente da nossa leitura, independente das verdades que nós conhecemos, eu não tenho problema com isso. Nós somos um povo que se volta para a palavra de Deus, porque nós meditamos na palavra revelada pelo Espírito Santo a respeito de Deus. Mas, querido, presta atenção. Nós podemos e devemos nos apossar do Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo revelado nos Evangelhos. Entretanto, Deus não nos chamou para ser juízes de ninguém. E por isso nós adoramos ao Senhor e oramos a Ele como um Pai querido e que nós amamos tanto, mas nós sabemos que Ele não é só meu, Ele é nosso. Por quê? Porque Ele, o coração dele, Ele ama todo mundo, Ele ama a humanidade. E Ele quer ser Deus de quem entende Ele e de quem não entende. Ele quer ser Deus de quem achou e quem está perdido. Ele quer ser Deus do pastor e do bandido também. Então ele não é meu. Ele tem que ser, percebe? E a gente tem esse hábito dentro da igreja de querer tomar Deus das pessoas, porque você está no pecado, Deus não é teu, não. Não, deixa Deus lá, a vida dele. Porque se tem salvação para o pecador, Deus tem que ser dele também, ué, ou não? Aliás, tem uma palavra que é usada de uma forma muito limitada, que é ignorar, né? Então, mas quando você considera uma pessoa ignorante, essa pessoa é ignorante, você está dizendo que ela é ruim, que ela é bruta, que ela é estúpida, né? Ignorante. Mas você sabe que a palavra ignorar não significa nada disso, né? Ignorar significa simplesmente alguém que não sabe. Um ignorante é alguém que não sabe. Ignorar é desconhecer. Ignorar é não ter conhecimento. Então, veja, nós não podemos dizer que Deus não é na vida de alguém porque ele ignora que Deus é quem Ele é. Eu não posso dizer isso. Ah, mas a pessoa serve lá uma religião que não tem nada de Deus. Ele é um ignorante, ele não sabe, ele não conhece. Mas eu não posso dizer que Deus não está na vida dele, que Deus não ama, que Deus não quer salvá-lo. Então, veja, é muito importante isso. Ao invés de julgar e condenar as pessoas ao inferno, a gente deveria testemunhar com a nossa vida o quanto é maravilhoso ser amado por esse Deus, demonstrar que Deus deseja se revelar a todas as pessoas, aquela pessoa também que o ignora, para que ele deixe de ser ignorante, ué. Nós temos que demonstrar, e com isso que ele possa conhecer o Senhor e também possa ter Ele como Pai nosso. Não é isso que diz o Evangelho? Não é isso que serve o nosso testemunho? Agora, ao invés de a gente testemunhar esse Deus para todos, a gente fica excluindo as pessoas. Não, essa pessoa não, isso aqui eu não posso, não, isso aqui eu não vou na casa dele, porque... Não, é o nosso testemunho que... O meu e o seu papel é testemunhar para revelar o Senhor
não para julgar e afastar as pessoas de outras tradições. Não. Nossa oração deveria ser para aproximar o mundo inteiro de Deus, não para afastar as pessoas. Não pode vir a ser, não pode. Não, quem somos nós ficar julgando, afastando as pessoas de Deus? E para Jesus, então, o Pai é nosso. Nosso de quem? De todo mundo, que obviamente se rende a Ele, no Evangelho e em seu Filho Jesus Cristo. Ponto. Sou eu que julgo? Sou eu que afasto? A igreja tem esse costume horroroso. Fulano pode, fulano não pode. Não. Aquele ali peca, o outro não peca, o outro tem tatuagem, o outro tem brinco. Que diabo é isso? Quem sou eu? Tá certo? Então, veja, quando nós insistimos que Deus é só meu, eu estou, na verdade, mantendo as pessoas na ignorância de Deus. Eu estou impedindo elas que, né, quando eu impeço, é uma prostituta, é um homossexual, eu não posso impedir, porque Ele é meu Deus e é dele também. Nós temos que percebe? Abraçar as pessoas em amor para que todos possam acabar com a ignorância sobre Deus. Essa é a oportunidade. Que todo mundo possa ter a oportunidade de conhecer o Senhor através do meu testemunho. Do que somos nós, em nome de Jesus. Amém? Então, e um mundo que valoriza, acima de tudo, o individualismo, né? A individualidade, o indivíduo, e um mundo que pensar nos outros antes de nós mesmos parece um palavrão, Jesus nos ensina que ao nos relacionarmos com o Senhor, nós temos que lembrar que Ele não é meu, que Ele é nosso. Porque Jesus diz assim, olhem assim, Pai, seu? Não, nosso. Em nenhum lugar da palavra de Deus você vai encontrar relacionamentos individualistas. Essa palavra não existe na Bíblia, indivíduos, no relacionamento com Deus. Isso não é plano de Deus. Deus nunca é teu, Ele é sempre nosso. Mas a gente louva na igreja e é meu Deus, né? Né? Tem um que a gente olha que é assim, tu és meu e eu sou teu, e é só nós aqui, Jesus. E o irmão ali, né? É eu, né? Olha para mim, eu. A gente tem essa mania. Entretanto, meu irmão, é bom você saber, meu irmão, que esse tipo de relacionamento individual diz respeito aos nossos planos caídos individualistas e de querer um Deus individual que é só meu. Esse plano não é de Deus, é nosso. Sabe? Mas para Jesus, então, não. Pai nosso, não é meu. Até quando Jesus diz que o Pai é dele, tem momentos que Jesus diz, o meu Pai e o Pai de vocês. Ele toma essa preocupação, Ele é sempre nosso. Ele nunca fala do Pai dele, Ele fala do meu Pai e do de vocês. Nós falamos até semana passada. Então, dizer que Ele é nosso, é dizer que Ele é o Deus do homem, mas também da mulher, né? Dizer que Ele é o Deus do branco, mas também do negro. Dizer que Ele é o Deus do japonês, do índio, do judeu, do europeu, do asiático, do velho, do novo, do rico, do pobre. Ele é o Deus nosso. Ele é o Pai nosso. Nós não podemos excluir as pessoas de Deus. Isso é muito importante naquilo que Jesus ensina. Ele é o Deus que deseja ter um relacionamento com toda forma de fé. E aí tantas religiões, e cada uma entende de uma forma e tal, e se não entende Deus, deixa Deus ensinar, uai. Mas a gente exclui. Às vezes eu fico triste, como eu comentei com a minha esposa hoje de manhã, logo cedinho, que assim eu vejo pessoas de outras tradições religiosas que não evangélicas, dando um testemunho tão bonito de ser humano, né? E eu falo, essa pessoa está testemunhando Deus muito mais do que muito crente. Porque ela é tão amável, ela é tão cuidadosa, ela é tão atenciosa, ela é tão, sabe, ajuda tantas pessoas, que ela dá mais testemunho do que muito crente. Por quê? Talvez porque não queira essa individualidade, né, em nome de Jesus. Então, Deus quer se relacionar com toda a forma de fé. Acima de tudo, que todos parem de falar coisas dizendo que é em nome dele e vai, no fundo, conhecer de fato, porque ele quer ser nosso e não só meu. Amém? Agora, veja que lindo. Deus quer ser nosso Pai, não somente o nosso Criador, mas um Pai. Pai de quem? De todos nós. Agora, pensa comigo. Quão pequeno se torna esse Deus das religiões? Entenda, quando as pessoas abrem a boca e dizem assim, meu Deus, sabe qual é o tamanho de Deus? Ela mesma. Olha que miudinho que é esse Deus. É muito pequeno. É um Deus que cabe no meu bolso, é meu. O que é seu você põe na tua bolsa, na tua gaveta. Deus é desse tamanho para ser teu? Posse de alguém? Não. Veja, quando as pessoas pensam que Deus é só meu, ele está sendo meu. Por quê? Porque nós não estamos tentando, querendo admitir, que Deus age na vida das outras pessoas, mas Ele quer agir. E essa dimensão de Deus somos nós, não é somente na minha vida. Deus quer agir no mundo inteiro. Então nós temos de reconhecer que Deus age no mundo todo, sim. E o meu conselho então é nunca limite o agir de Deus. Deus não age somente na sua vida.
Às vezes tem gente que é crente, só eu dentro da minha casa. Então ele age só não, ele age na vida do seu marido, que não é crente, que é desviado, que é um bêbado, ele age também. E ele quer encontrar, e quer salvar, e quer mostrar o caminho, e quer se revelar. E ele depende, às vezes, do teu testemunho. Porque ele quer agir na vida de todos, por uma simples razão. Ele é o Pai nosso. E nós temos que tratar o Senhor e nos relacionar. Porque se você começa a se relacionar e ajoelha para orar, ai, Deus meu, Deus meu, Deus meu. Aí Deus fala, mas só seu? Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Só para você, filho, tem tanta gente no mundo, só vou olhar para você. Essa oração não sai do teto. Essa oração não cola, ela não passa no coração de Deus. A gente vai pensar, quão grande é o nosso relacionamento com Deus? Porque quanto maior for o Senhor na tua vida, maior será o teu relacionamento e maiores serão as realizações dele. Portanto, não diga meu Deus, mas aprenda com Jesus a se relacionar com ele, assim como Jesus. Pai nosso, Pai dessa igreja inteira, Pai desse povo todo, Pai meu, Pai daquele que é rico, do outro que é pobre, Pai nosso. Lembre-se que isso é um padrão de relacionamento com Deus, entende? É muito importante isso, portanto, nunca queira se relacionar com Deus que é somente seu. Amém? Quando você se ajoelha e diz que Ele é seu, você está tentando se relacionar com Deus, que não é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele quer ser Pai de todo mundo. Entende? Se não é, culpa... a pessoa não quer, a pessoa não aceita, o problema não é nosso. Mas aqui, esse Pai que você, é meu e é teu também, e é nosso, e eu vou partilhar minha vida com você, nós vamos viver em comunhão, porque nós estamos debaixo do mesmo Deus, e Ele é nosso, e eu vou testemunhar o coração grandioso desse Deus que quer ser de todo mundo, em nome de Jesus, amém? Mas mais uma coisa que eu queria dizer para você, está claro aqui? É importante a gente orar a Deus com esse coração. Sabe quando você tem um relacionamento íntimo com o marido, com a esposa, com o filho, íntimo? Você tem que ter um coração ali. Não adianta você querer se relacionar com uma pessoa íntima mal direcionada. Mas a outra coisa que eu quero dizer para você é que a gente se relaciona com esse Deus que é um Pai que está em todo lugar. Eu tenho que ter isso no meu coração quando eu oro a Deus. Porque às vezes eu oro e Deus mora lá no meu quarto. Jesus prossegue nos dizendo o seguinte, nosso Pai, né? Pai nosso, que está onde? Nos céus. Quando ele diz que Deus está nos céus, ele está querendo dizer, estabelecer quem é esse Pai que tanto nos ama. Ele habita nas mais esplêndidas alturas, porque o céu aqui é o lugar do esplendor, é onde ele governa todas as coisas. O céu é de onde sai todo o seu poder, e por isso ele é o Deus do universo, que consola os que choram, que é bonito. Jesus está nos ensinando que para a gente nos relacionarmos com Deus profundamente, como um Pai, nós temos que reconhecer que Ele é soberano e habita as maiores alturas. Porque às vezes a gente fica querendo que Deus administre se nós temos que casar ou comprar uma bicicleta. E Deus é o soberano Deus das alturas. A gente se relaciona com Deus que não pode ser tão miúdo. Quando você ora, você tem que reconhecer essa grandiosidade. Tem gente que ora de uma maneira tão desrespeitosa com Deus. Por quê? Porque esse Deus não habita as maiores alturas. Não é possível. Uma pessoa está tendo essa petulância de falar com esse Deus soberano desse jeito. Porque determino que Deus faça isso. Vou botar Deus contra a parede. Que conversa é essa? Que tamanho é esse Deus? Onde é que está esse Deus? Pai nosso que estás nos céus, quer dizer que ao nos relacionarmos com Ele, nós sabemos e aceitamos que nós não estamos nos relacionando com qualquer um. Não é de qualquer forma, porque nós reconhecemos que Ele é soberano. Ele é Pai nosso e Ele habita os céus, Ele está nos céus. Quando nós dizemos Pai nosso que estás nos céus, estamos reconhecendo que nós não temos nenhuma condição de nos relacionarmos com Ele através das nossas capacidades, porque quem sou eu? Eu não tenho direito nem de me ajoelhar para orar, mas Ele permite. Eu não tenho capacidade nenhuma, porque Ele habita nas maiores alturas. Ele é o Rei Criador e constituidor de todo o universo, de tudo que nele há. Meu Deus! Olha esse respeito que nós vamos ter, queridos, percebe? Nós temos que nos ajoelhar com essa dimensão, com esse tamanho. Agora veja que interessante. Jesus nos manda nos ajoelhar no lado da nossa cama e nos relacionar com um Deus que está nos céus, mas ao mesmo tempo quer estar perto. Quer ter intimidade com seus filhos e filhas que Ele mesmo gerou. Eu acho isso sensacional. O Deus que está nos céus decidiu habitar também a vida daqueles e daquelas que aceitaram ser gerados de novo por Ele, aquelas que aceitaram, nascer de novo e se tornaram filhos e filhas de Deus, segundo a herança que há em Jesus Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Mas essa dimensão de onde Ele está, nós não podemos perder.
Porque às vezes a gente começa a confundir um pouco as coisas. E aí falta o respeito, sabe? E aí a oração do fariseu, aquele fariseu orando na igreja, junto com aquele publicano, é um desrespeito ao nome do Senhor. Deus, é um desrespeito. Jeremias 23 e 24 diz assim, ó: sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Quem sou eu na sua vida? Qual é o tamanho desse Deus na sua vida? No padrão de relacionamento que Jesus nos ensina aqui, lembramos que Ele é o nosso Pai, que está no céu, porque é de lá que Ele governa todas as coisas. Portanto, nós temos, o que sobra para nós é nos humilhar, é nos diminuir. Oração que serve para Deus é uma oração dos humildes. Lembra o publicano? Batia no peito e falava: Deus, eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu não mereço nem que o Senhor me ouça. E o outro era crente, cheio de dar os dízimos, cheio de ser igrejeiro, cheio de não sei o quê. E Jesus falou: qual vocês acham que foi para casa justificado pelo Senhor? O religiosão, cheio de não, ou aquele que é pecador e admitiu que não é nada? Essa é humildade, meu irmão. Nós temos que nos humilhar, reconhecer toda a soberania dele, que Ele é onipotente e também que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares. Porque além de estar no céu governando todas as coisas, Ele decidiu estar na vida dos seus filhos e filhas. Isso é uma honra que nós não merecemos. Quando você se ajoelha e orar, ele te responde, Ele vem, os ouvidos dele te... Isso é uma honra que nós nunca vamos merecer, em nome de Jesus. Então veja, se nós queremos orar para estabelecer esse padrão de relacionamento com Deus, nesse nível de intimidade, nós não podemos fazer isso de qualquer forma, ok? Não é de qualquer jeito, mas sabendo que Ele é soberano, que Ele é acima de tudo e de todos, que Ele é maravilhoso, mas mesmo assim, com toda a misericórdia, com toda a graça, Ele aceitou direcionar nos seus santos ouvidos a oração que eu estou fazendo hoje, a oração do seu povo. Isso é maravilhoso. Só com esse reconhecimento nós podemos falar sabendo que Ele vai nos ouvir. Essa oração Ele ouve. Mais uma coisa. Nós temos que orar sabendo que estamos orando a um Pai que é santo. Santo. Porque Jesus continua ensinando como orar, e você não ora para conversar em Deus de nada, mas para estabelecer um padrão de relacionamento, e Ele diz assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa dizer que santificado seja o teu nome? Quer dizer que Ele é santo. Mas e daí? O que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? Que Ele precisa ser exaltado acima de tudo e de todos. Porque santo é Ele, e é só Ele. Ele precisa ser exaltado. Significa dizer que no nosso relacionamento com Deus, o seu nome, o nome dEle, tem que ser exaltado acima de todos os nomes. Senão nós não estamos santificando o nome dEle. Pensa comigo, o que Jesus está nos ensinando aqui? Ele diz que o nome do nosso Pai tem que ser santificado entre nós. Só assim nós poderemos estabelecer esse relacionamento com Ele. Se nós não santificamos o nome do Pai, não tem relacionamento. O que significa para nós essa frase hoje? Quando você se relaciona com Deus, o que significa dizer que o nome dEle é santo na sua vida? Bom, significa dizer que Deus é mais importante do que tudo, do que todos, inclusive mais importante do que nós mesmos. Porque Ele é santo. Eu faço muita besteira. Eu faço o que eu... Mas Ele não, Ele é santo. Então, o que é mais importante? Presta atenção, dizer que o nome dEle é santo é dizer que não há nada maior do que o nome dEle na nossa vida. A minha vida não é maior, a sua vida não é maior, as suas prioridades, os seus sonhos não são maiores. A sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu trabalho, o seu dinheiro, nada nesse mundo pode ser maior do que o nome do nosso Senhor. Só assim o nome dEle será santo. Só assim. Então nós temos que tomar posse disso. A gente fala com muita facilidade, santificado seja o teu nome. Ai, glória a Deus, aleluia. Palavras vãs, repetidas, e não dá conta do que nós estamos falando. O que nós temos que fazer ser santo o nome dEle na nossa vida, no nosso relacionamento com Ele. Passa longe da nossa cabeça que isso não pode, isso tem que ser uma intenção de relacionamento. Nós estamos dizendo que Deus, nada neste mundo pode ocupar o lugar que é dEle na nossa vida. Nada nesse mundo pode ser mais importante do que Ele, o nome dEle em nós. Veja, nós estamos declarando com a nossa boca que nada do que nós queremos, nada de nós mesmos, vai tomar o lugar dos planos de Deus na nossa vida. Isso é pouco. Então, quando a gente orar aqui de segunda-feira, Pai nosso,
Opa, tem que ser de mão dada mesmo com todo mundo, é de todos. Que estás nas maiores alturas, o teu nome é santo. Sabe por quê? Porque na minha vida não cabe nada além do Senhor e o teu nome grande. E eu fico com esse desafio. Será que a gente consegue orar assim para Deus? Deus, não existe nada mais importante na minha vida do que o Senhor. Deus, eu não quero nada hoje, eu só quero o Senhor. Eu só quero... o Senhor é maior que tudo, Deus. Olha que oração. Essa oração que o Senhor recebe. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. O Senhor é maior do que os meus problemas. O Senhor é maior do que as minhas picuinhas, do que os meus traumas. O Senhor é suficiente para nos dar a justa medida de tudo que nós precisamos. Nós confiamos no Senhor, nos rendemos à sua vontade. Isso é o relacionamento que o Senhor Jesus está querendo estabelecer entre nós e Deus. Santo é o teu nome, santificado seja o teu nome. Essa é a base do que precisa ser construído com o Senhor. Portanto, se o nome dele não for tudo, os nossos joelhos dobrados não significam nada. A oração não sai do teto. Percebe? Você está entendendo para quem que nós oramos? Mais uma coisa. Queria dizer para você que nós estabelecemos um relacionamento com um pai que tem uma vontade que precisa ser soberana sobre nós. E eu estou dizendo isso porque Jesus continuou, e eu vou mais um pouco, porque ele diz assim, ó, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Não é assim que a gente ora? Bonito? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Quer dizer, existe uma vontade que precisa ser feita. E ela precisa ser soberana. E é interessante que quando a gente fala logo de reino, venha o teu reino, as pessoas já pensam num lugar, né? Num lugar que tenha um trono na terra, um lugar que Deus vai sentar e ele vai governar lá. Ou então a gente pensa nesse lugar distante, lá da glória, o reino de Deus, que a gente vai um dia estar lá, né? Enfim, algo que está por vir. Mas o que dizer do Evangelho? Lucas 17, 21, Jesus diz assim, ó, não digam, o reino de Deus, eis-lo aqui ou ele ali, porque o reino de Deus já está entre vocês. Ué, Jesus está dizendo que ele já está entre nós, o reino. Então, que lugar? Não, ele está entre nós. Ele não é um lugar. O reino aqui não é um palácio, não é um trono. Ele está entre nós. Como assim? Quer dizer que ele não é um lugar que eu vou, não é um lugar específico aqui na terra que tem um trono que Deus vai sentar? Acho que não. O próprio Jesus diz no Evangelho que ele mesmo veio para implantar o reino de Deus. Jesus, pelo que eu saiba, não construiu nem um castelo e nem um trono, não. Ele veio para implantar. Presta atenção numa coisa aqui. No relacionamento que Deus quer construir contigo, Ele quer te ajudar a ter respostas de todas as tuas orações. Você entende isso? Ele quer responder todas elas. Toda vez que você orar, você vai ter resposta. Você crê nisso? Veja, entenda algo. Deus vai responder as orações de quem se submete à sua vontade. Deus não responde todas as orações, meus irmãos. Creia em mim. Às vezes Deus nos ajuda por pura misericórdia, mas não é porque nós oramos. Porque Deus só responde oração de quem submete à sua vontade. Isso diz a Bíblia. Porque quem assim faz, estabelece o reino de Deus na sua vida. Você tem que viver o reino de Deus aqui agora, para poder merecer viver ele na glória. Se não vive aqui, não sei se vai viver lá. Veja, quando você lê na palavra reino de Deus, leia-se vontade de Deus, que é a mesma coisa. Foi Jesus que disse aqui, né? Venha o teu reino, quer dizer, venha o teu governo, como Jesus. Seja feita a vontade dele aqui na terra, como é no céu, na tua vida. Isso é reino. Jesus quer. Reino de Deus não é um lugar, é uma submissão ao governo dele, isso é reino. Entende? Reino de Deus é se submeter ao governo dele, não no lugar, na sua vida, no seu coração. Isso é importante demais. Ele é espírito soberano e ele deseja governar nas nossas vidas. E por isso nos relacionamentos que estabelecemos com ele, somente vai se concretizar se a gente se submeter à vontade dele e permitirmos que ele governe a nossa vida, os nossos dias. Se ele não governa, o reino não é dele, é nosso, é de outro. Se o marido manda na mulher, o reino é do marido, sei lá. Mas tem que ser de Deus, e não meu, não seu, nem de ninguém. É o reino de Deus, é Ele que governa, é Ele que manda. Assim a gente ora e Ele vai nos ouvir. Normalmente quando as pessoas oram, costumam dizer a Deus sobre coisas concernentes às suas vontades, aos seus desejos, ao que Ele acha que Ele quer. Por que a gente ora a Deus? Para pedir coisas que eu acho que eu quero, que eu preciso para Deus, não é? A gente ora para Deus para pedir a nossa vontade. Agora, presta atenção, o Senhor Jesus vem nos dizer que quando nós oramos a Deus, independente da palavra que nós vamos usar, independente se a gente sabe falar bonito, não,
o foco dos nossos pedidos tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus. Isso é fundamental, nós perdemos isso. Eu vou dar um monte de... Lembra de 1 João 5 que eu li semana passada? 1 João 5,14. Essa é a confiança que nós temos nele, que se nós pedimos alguma coisa para ele, segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. Quando é que ele ouve? Se nós pedimos as coisas segundo a sua vontade. Ou que dizer ainda de Romanos 8, 27? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus não leva as suas lágrimas, os seus gemidos inexprimíveis, do que você quer. Ele leva para lá o que você precisa de acordo com a vontade de Deus. Não se engane. Então, queridos e queridas, nós podemos e devemos e precisamos orar. E na boa, eu acho que Deus nos ama de um tanto que Ele tolera ouvir muita coisa que a gente fala. A gente fala muita besteira. E Deus, tá bom, filho, tá bom, beleza. Ok, entendi, você não está bem hoje, né? Toma uma dipirona, está tudo certo. Ele tolera muita coisa, ouve muita coisa, mas entenda, o relacionamento que Ele quer ter conosco prevê que nós falemos com Ele, sim. Aliás, a Bíblia diz, pode pedir, sim, pode pedir, mas essas petições têm que ser clamando para que a vontade de Deus seja feita sobre qualquer situação que nós precisamos interceder. Seja feita a tua vontade, assim nos céus, na nossa vida, e aqui na terra, em nome de Jesus. Amém? Me parece meio óbvio, quando eu digo que tem que ser feita a vontade de Deus, eu estou admitindo que não vai ser segundo a minha vontade, né? Sim ou não? Não vai ser a minha. O querer, o desejo, a vontade tem que ser dele e não nossa, e por isso, e assim nós estaremos nos relacionando com o Senhor devidamente como Ele espera. Quando nós teimamos em fazer a nossa vontade, nós não estamos nos relacionando com o Pai, nós estamos nos relacionando conosco mesmo. Quando você ora para pedir a Deus o que você quer, segundo o que você quer, você não está orando a Deus. Você está orando. Então você precisa conhecer Deus, conhecer a vontade de Deus para você, para quando você orar, estar alinhado com a vontade do Senhor. Você sabia que Jesus disse um absurdo? Jesus falava uns absurdos, que eu falo, não sei que Jesus tinha que fazer. Falava uns absurdos, que ele falou assim, não adianta vocês terem religião, não adianta vocês terem doutrina, não adianta orar. Pode ser o crentão que for. Se não estiver afinado com a vontade de Deus, vocês estão perdendo tempo. Eu vou ler Mateus 7, 21 para você. Jesus disse assim, ó, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, quem é que chama Deus de Senhor? Crente, né? Dentro da igreja, não é? Não é no bar, né? Não, veja, não, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele e aquela que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então Deus não procura um evangélico, Deus não procura um católico, um religioso, um crentão. Deus procura quem faça a sua vontade, porque ela tem que ser soberana. Nesse relacionamento é isso que manda. Não adianta somente ser da igreja, não adianta orar, não adianta. Para Deus tudo isso só serve se vier de alguém que se submete à vontade dEle. O que adianta você orar se você vai lá fazer o que você quer? Aliás, tem uma oração linda no Salmo 40, verso 8, uma oração maravilhosa, uma canção. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, tua lei está no fundo do meu coração, tudo que eu quero é fazer o que o Senhor espera de mim. Percebe a oração que Deus recebe, que Deus espera? Ou ainda que nós lemos no início, eu comecei lendo por causa disso, Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão aí, e ele responde, Marcos 3,33, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, perguntou ele, e ele olhou porque eles estavam sentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem? Quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. O que é mais importante para o Senhor? Cumprir a vontade soberana dele em nome de Jesus, amém? Aliás, lembra do Getsemane? No Getsemane, Jesus orou ao Pai no momento de aflição, suou sangue. E como foi a oração dele? Lucas 22, 41. Ele se afastou dos discípulos a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade tem que ser soberana. Oração, meus irmãos. Por isso que Jesus fala, venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como é no céu, na minha vida como é no céu, nos meus dias como é no céu, na minha casa como é no céu, no meu casamento. Ore, Deus, faça a tua vontade no meu casamento, faça a tua vontade na vida dos meus filhos, na minha língua, aonde for, faça a tua vontade, porque tudo que eu preciso é da tua vontade, não da minha. Em nome de Jesus, amém?
Lógico que se a gente está pedindo a vontade, nós estamos renunciando à nossa própria vontade, porque oração é o instrumento, não para a gente manipular a vontade de Deus. Esse é o problema das religiões. Religião te ensina que você tem que orar para manipular a vontade de Deus, porque Deus não está te abençoando, tá? Então ora aí para que Deus ore, veja você ajoelhado e Ele te abençoe. Então você está manipulando a vontade de Deus. Não, oração é uma ferramenta para que a gente aceite que Deus mude a nossa vontade. É o contrário. É para isso que a gente ora. Eu me rendo e falo, Senhor, muda isso em mim. Se não é o que o Senhor quer, eu quero ser outro tipo de ser humano. Muda aquilo que eu sou. Essa oração que serve para o Senhor. A oração ensinada de Jesus diz respeito a um alinhamento e a uma submissão da nossa vontade à vontade soberana de Deus, porque boa, perfeita e agradável só dele é, né? Você sabe disso, né? Jesus está propondo aqui uma mudança de, sabe? Quando ele vem, existiam as religiões e o povo dele orava muito, o povo judeu ora muito, o povo de Deus passa horas lá orando e tal. Isso é uma prática de oração. Mas Jesus vem estabelecer que tem que mudar a maneira, a mentalidade de vocês se relacionarem com Deus. Não é orar para que Deus mude de vontade, que Deus mude a vontade dele a teu respeito e te abençoe, porque Deus não quer te abençoar. Isso não existe. Ele quer te abençoar, Ele te ama, você orando ou não. Nós temos que orar para mudar a nossa maneira de pensar. Orar sabendo que só assim nós vamos conhecer a vontade dEle. Só assim virá sobre nós o reino de Deus. Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Só assim nós vamos mudar a nossa maneira de nos relacionar. Porque se a gente ficar pensando que Deus é o gênio da lâmpada, que eu vou me ajoelhar e vou orar, Ele vai falar, Shazam, mudei sua vida. Shazam, ganhou na loteria. Deus não é isso aí que a gente quer que Ele seja. Deus não é. Ele não está aí para satisfazer os nossos desejos. A gente tem que entender o que é oração. Se o padrão dos nossos pedidos está mais adequado ao padrão do mundo, nós nunca vamos conhecer a vontade de Deus. Com esse Deus, nós nunca vamos conseguir nos relacionar com Ele. Não foi isso que falou o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2, você conhece de cor? O que Paulo falou? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes, então, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente ora a Deus baseado no padrão e na necessidade do mundo, nós vamos conhecer a vontade de Deus? Seja feita a tua vontade. Percebe a oração de Jesus como ela é extraordinária e como a religião transforma tudo e acaba desvirtuando. Então a proposta de Jesus para o seu povo nessa noite é que a gente tem que orar, nós precisamos orar, porque o Senhor quer muito se achegar, o Senhor quer muito ser próximo, o Senhor quer muito nos abençoar, mas para isso nós não vamos ficar orando, pedindo o que a gente quer do céu. Mas nós temos que orar para receber o que Deus quer aqui da terra. Eu não tenho que orar, pedir para que, sabe, para que o céu me dê. Eu tenho que orar para receber de Deus aquilo que Ele quer que eu seja. É o contrário. A noção de oração é outra. Não adianta tentar persuadir a Deus a fazer a minha vontade. Porque eu estou precisando, Deus. Você está vendo aí esse marido, né? Estou precisando de outro. Aí Deus fala, estou precisando mudar você aceita? A vontade tem que ser dele, eu não entendo. Nós temos que orar para nos render à vontade do Pai. E você pode até se perguntar, já estou indo para o final, como é que eu posso saber o querer de Deus, aquilo que Deus quer? E isso é desafiador. Mas a partir disso que Jesus está nos ensinando, que Ele falou, eu posso responder que o que Deus quer, o querer de Deus para a tua vida é muito simples. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa conhecer o Pai. Porque só conhecendo Ele, você vai conseguir se relacionar com Ele de uma maneira como você nunca fez. Quem ignora e não conhece Ele, acha que pode orar de qualquer jeito. Mas nós não. O nosso propósito é conhecer. Ore a Ele como um Pai que te ama. Não como se Ele fosse propriedade de alguém, que Ele não é. Ele não é exclusivo. Mas ore a Ele sabendo que Ele é nosso. Porque assim é o coração dEle. Conheça. Ore sabendo que Ele habita as maiores alturas, mas Ele aceita da mesma forma se manifestar na nossa vida. Por quê? Porque Deus pode estar em todos os lugares, e Ele é amor, Ele pode estar onde bem entender, inclusive Ele pode estar, e Ele está aqui nessa noite no nosso meio. Porque Ele nos ama, querido, em nome de Jesus. Ore admitindo que nós não falamos com qualquer pessoa. Deixa eu dar um conselho para você, que me afronta. Não cometa a insanidade de se dirigir a Deus chamando Ele de você. Não faça isso. Não faça isso. Esses cantores moderninhos aí dizem que você, aí eu e você dá vontade de dar um tapa na boca. Ele é você?
Ele é Senhor absoluto e soberano sobre os céus e a terra. Parece uma falta de respeito. Eu não sei, eu não gosto disso. Muita gente morreu nesse mundo para provar que ele era o Kyrios, que ele era o Senhor. E hoje que a gente sabe e tem ele habitando com toda a humanidade, a gente, você está bom, Deus? Sim. Fale para um juiz, você está bom, ele te manda prender. Fala para você ver, se ele não bota você em cana. E com o Deus absoluto soberano, a gente chama ele de você. Não faça isso. Entenda que ele habita as maiores alturas, meu irmão. Ele é absoluto, ele é soberano. Amém? Pode ser ousado para orar. João diz que nós podemos ter ousadia, falar, porque nós falamos com o Pai. Mas nós temos que saber que Ele é santo. E nós temos que orar com ousadia, colocando Ele acima de tudo e de todos, inclusive dos nossos interesses. Porque o interesse tem que ser dele. Ore reconhecendo que a única vontade boa, perfeita e agradável, tudo o que nós precisamos e que precisa prevalecer é a dele e não a nossa. E por ser a dele, nós oramos para que seja feito tudo segundo o que ele quer e não o que nós queremos. Amém? Oramos para nos submeter ao governo dele, porque assim as nossas orações alcançarão esse ouvido maravilhoso e Deus vai prestar atenção e se assim for, pode descansar, porque o reino de Deus vai ser estabelecido na tua casa, na tua vida, no teu coração, no teu trabalho, aonde você quiser, porque onde tem gente que respeita o Senhor e trata Ele com a grandeza que Ele tem a companhia dEle, tem Ele agindo em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam isso? Então nós vamos orar segunda-feira. Pai nosso que estás nos céus, nas maiores alturas, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na minha vida, na terra, como é nos céus. Com essa dimensão de respeito, de grandiosidade, porque é essa oração que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Não são as palavras, mas é a intenção do nosso coração. Isso que importa. Fariseus oravam lindo, nas esquinas, gritando palavras bonitas, e Jesus falava, está gritando o Senhor aí, mas naquele dia do juízo, eu vou falar, se afasta de mim, porque eu não te conheço. Mas eu expulsei demônios, eu não sei quem você é. Mas eu orava eu nem sei o teu nome. Porque para mim o que importa é outra coisa, é outro tipo de relacionamento, em nome de Jesus, amém? Você toma posse? Muito obrigado, Deus abençoe você, uma boa noite. Se você quiser, pode até aplaudir o Senhor, que Ele merece.